Olá, minha gente, tudo bom, pessoal? Meu nome é Eduardo Nagai e nós estamos aqui no canal Estudos Bíblicos TV, isso mesmo. Pessoal, nos últimos vídeos a gente viu aí 3 vídeos sobre o exílio da Babilônia, né? O povo de Israel sendo exilado para a Babilônia. Eu achei interessante, não foi algo planejado não, né? Foi o Espírito Santo que foi conduzindo mesmo. Mas aí eu achei interessante por quê? Porque o vídeo ele fica com em média 20 minutos de duração. Eu não queria que se alongasse muito mais que isso, né? E aí tendo a temática assim, tendo um eixo, né, temático em mais de um vídeo, é legal porque você dá para aprofundar sobre o tema, né? Como aconteceu aí sobre o exílio, nós vimos aí 3 textos diferentes escritos em momentos diferentes sobre o exílio. E agora eu gostaria de continuar. Vou fazer um teste aí para ver se vocês gostam, tá, pessoal? Coloquem no comentário o que vocês acham. Dá like se vocês gostarem do vídeo, compartilha e se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva, tá, pessoal? Não vai perder essa oportunidade aí de se inscrever. Então vamos lá no livro de Atos, Atos capítulo 1. Atos foi escrito por Lucas. Lucas é o mesmo autor do Evangelho segundo Lucas, né? E o destinatário do Evangelho de Lucas é o mesmo que em Atos, ó. Começa assim o livro de Atos, ó. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então Lucas ele está falando aqui que no livro anterior, Teófilo, né? Então Teófilo é o destinatário, é para quem o Lucas escreveu. Lucas era médico e também historiador. Então ele fez um trabalho de historiografia muito interessante. Inicialmente com o Evangelho, então ele escreveu um livro que é o Evangelho de Lucas, segundo Lucas, né? Que ele direcionou ao Teófilo, como está escrito lá no comecinho lá, né? E agora ele escreveu o segundo livro de história, né? Que é o Atos, que é a história da igreja primitiva. E aí a gente vai ver no livro de Atos todo a história dos apóstolos, aqueles que seguiram a Jesus, seguiram após Jesus, os apóstolos, né? Então Pedro, João, você tem aí Paulo, né? Como que Paulo se converteu, porque apóstolo Paulo, ele não foi convertido desde o começo. Ele não era um seguidor de Jesus, ele era um perseguidor de Cristo e o perseguidor dos cristãos. Mas aí ele se converteu porque ele teve uma visão. Isso tudo está descrito no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Então vamos ver, vamos continuar, né? Então ele fala que no livro anterior ele escreveu a respeito do que Jesus começou a fazer e ensinar, né? Até o dia em que foi elevado aos céus. Então esse era o tema do primeiro livro que ele escreveu. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus, olha só. Então Jesus ele subiu aos céus e deu uma notícia. Antes de subir aos céus, ele conversou com os apóstolos e deu as instruções. Eu acho muito legal isso, que Jesus ele não é um Deus de mistérios. Ele é um Deus de revelação. Então ele veio revelar ao mundo sobre a vontade de Deus, a vontade do Pai. Então Jesus ele recebeu as instruções lá de cima antes de vir para cá. Aí quando ele desceu, ele foi escolhendo lá os seus discípulos. Escolheu 12 entre um monte, né? Porque tinha vários que seguiram Jesus, vários escolheram seguir Jesus, mas Jesus tinha os 12 que eram mais ativos. E esses 12 ele separou para serem apóstolos depois dele. Mas só que eles só poderiam ser apóstolos
a partir do momento que eles fossem inspirados pelo Espírito Santo. Só que o Espírito Santo ainda não estava com eles naquele momento. Então Jesus falou: fiquem em Jerusalém até que o Espírito Santo desça até vocês. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Isso acontece até os dias de hoje, irmãos. Quando a gente se converte, a gente recebe o Espírito de Deus. A gente é batizado nas águas e em Espírito. Lembra daquela palavra que a gente leu aqui nesse canal sobre Nicodemos, né? Então, Jesus falou que é necessário que você seja batizado pelas águas e pelo Espírito. Pelo Espírito é o batismo do Espírito Santo, que não é algo que a gente planeja assim, tal dia, que nem o batismo nas águas. A gente marca a data, tem aquela cerimônia, convida os nossos parentes. Às vezes não, né? Eu, por exemplo, não convidei ninguém. Eu decidi na hora, no dia que ia ter o batismo lá. O pastor falou: tal dia vai ter batismo. Aí no dia eu fui e batizei, né? Mas só que muitos marcam, gostam de marcar, gostam de fazer aquela cerimônia, né? E aí nós vemos que aqui Jesus está falando que eles seriam batizados em Espírito. Que nesse caso, Jesus ele marcou uma data, né? E vai ser no dia de Pentecostes. Mas nós, quando nós nos convertemos, a gente é primeiro batizado nas águas e depois, em algum certo momento, o Espírito Santo vem sobre nós. Já vi casos de pessoas que aconteceram o contrário, né? Primeiro foram batizados em Espírito. Aí a palavra continua assim, Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Então assim, os apóstolos, os discípulos de Jesus, ainda não estavam totalmente esclarecidos, né? Então eles estavam perguntando para Jesus: mas Jesus, é quando o Espírito Santo chegar que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ou seja, livrar Israel das mãos dos romanos? Eles ainda estavam achando que o reino é físico, né? Aí Jesus responde assim, Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda Judeia e Samaria e até os confins da terra. Olha só, né? Então Jesus já estava preparando os discípulos para eles entenderem que eles não vão ficar só em Jerusalém, que eles queriam ficar só em Jerusalém, a terra deles. Eles queriam que Jesus restaurasse Jerusalém, restaurasse a terra de Israel. Mas Jesus falou, vocês serão minhas testemunhas, vocês serão pregadores da palavra, pregadores do Evangelho em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Eles não seriam só em Jerusalém, como eles queriam na cabeça deles, né? Então Jesus já estava preparando eles. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Olha só, glória a Deus, hein? Olha só, amados, a mensagem que a palavra está nos trazendo hoje. Da mesma forma que ele foi e subiu aos céus, ele descerá. Jesus voltará. Mas até que isso aconteça, ele nos incumbiu de uma missão, de uma grande comissão, que nós devemos ser testemunhas de Jesus. Testemunhas de Jesus em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria. Olha como ele foi aumentando, ele foi ampliando. Jerusalém era uma cidade. Depois, quando ele fala Judeia, era a tribo de Judá, o reino de Judá. E Samaria, quer dizer, foi se estendendo. Samaria já é um pouquinho mais longe, já é no reino do norte, né? Então, Jerusalém e a Judeia é o reino do sul, e Samaria é a capital do reino do norte.
né? Se vocês forem estudar aquela passagem da Bíblia que fala sobre reis e crônicas, que eu até gostaria de fazer um estudo bíblico sobre isso, sobre os livros de reis e crônicas, que é muito interessante conhecer a história da nação que foi, vamos dizer assim, nosso pai, nossa mãe, né? Que foi a nossa origem, né? Nós temos uma origem judaica, mas não física, né? Não é uma genealogia familiar assim mas é espiritual, né? É uma filiação espiritual. Mas nós devemos conhecer sim a história dos judeus, a história de Israel. Devemos conhecer. Porque o pai da fé, segundo a Bíblia, é Abraão. E a história nos conta, toda a história, os exemplos de fé. Os homens de fé, começando lá em Abraão, Isaac, Jacó, que Jacó que começou a ser chamado de Israel. Aí as 12 tribos, que são os 12 filhos de Israel. E aí cada tribo foi formando a sua família também, foi seguindo a linhagem até chegar em Jesus. Aí de Jesus em diante, meu irmão, o mundo todo, em todo mundo está sendo pregado o Evangelho. Então Jesus ele voltará, mas até que isso aconteça nós devemos pregar o Evangelho. Essa é a grande comissão que Jesus está nos dando. Ó. Nós devemos testemunhar em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Nós estamos onde? Nos confins da terra. Eu que estou aqui no Japão, você que está aí no Brasil. Nós estamos nos confins da terra porque o centro espiritual é Israel. E aí ele falou, é Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a gente está nessa fase já. Olha só. Então a palavra chegou até nós, não chegou? Então nós devemos passar adiante também. Foi o que Jesus chegou, ele foi elevado aos céus pelos anjos. De repente surgiram diante deles, né, dos discípulos de Jesus, que ainda não eram os apóstolos, ainda eles eram discípulos e ainda não tinha sido derramado o Espírito Santo sobre eles ainda. Então eles ficaram olhando para onde? Para o céu. Ficaram olhando, maravilhados com Jesus subindo. Só que os anjos chegaram e falaram o quê? Por que vocês estão aqui olhando? Vão trabalhar, vão fazer a sua obra, faz a obra de Deus aí. Vai pregar, não para não se acomode. Não é assim que às vezes a gente fica? Olha, é a palavra que está dizendo, não sou eu não. Se a palavra está vindo desse jeito é porque a gente precisa ouvir isso. Às vezes a gente está com os olhos lá no céu e esquece que aqui na terra, as criaturas de Deus estão esperando que a gente pregue a palavra para elas. A gente não pode ficar aqui parado, vislumbrado com as cenas lá do céu. Não é assim que a gente fica, Não estou falando fisicamente, né? Não estou falando que a gente fica... Às vezes também, né? Às vezes a gente está na rua, está caminhando assim, fica olhando no céu, aí sem querer bate a cabeça num orelhão. Quer dizer, hoje não tem mais orelhão, tem? Na sua cidade eu não sei, aqui no Japão ainda tem. Mas a gente bate a cabeça numa placa de trânsito aí, A gente bate a cabeça no muro. Irmãos, Jesus está chegando, Jesus está voltando. E você está olhando ainda para o céu. Olha em sua volta. Olha a seara. Existe toda uma seara pela frente aí, Os discípulos tiveram que ouvir aquela palavra, Então eles tiveram que esperar lá em Jerusalém para que fosse derramado o Espírito Santo, como foi profetizado em Joel. Depois a gente vai ver sobre isso em próximos vídeos, tá bom? Por enquanto fiquem com essa palavra, tá, amados? Hoje ficou um pouquinho mais curto, ainda bem, né? Eu gostaria de fazer vídeos mais curtos, mas eu não consigo sintetizar tanto assim. Mas a mensagem de hoje é esse, irmãos. Porque você está olhando aí para o céu como os discípulos de Jesus. Olhe em volta.
Olha a seara é grande e poucos são os ceifeiros, os trabalhadores. Então vamos buscar a presença de Deus, vamos tomar uma atitude, vamos tomar uma postura diante de tudo isso e servir a Deus pregando o Evangelho. Mas é qualquer Evangelho? Não, é o verdadeiro Evangelho de Deus, amém? Vamos orar? Senhor Jesus e amado Pai, muito obrigado pela palavra de hoje, Pai, porque muitas vezes a gente fica paralisado, Pai, com as coisas desse mundo. Muitas vezes a gente fica paralisado, Pai, preocupado com tantas coisas que nem Marta, meu Deus. Marta, ela estava tão preocupada em atender a Jesus fisicamente que esqueceu que ela deveria ser igual Maria, que ficou lá derramada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra dele, adorando ele. É assim que nós devemos também, Pai, buscar ao Senhor, buscar o Evangelho, conhecer o Evangelho e pregar, Pai, e levar a palavra para outras pessoas, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, obrigado por essa palavra, Pai, e que o Senhor venha consolar aquelas pessoas que estão precisando de consolo, que o Senhor venha fazer o milagre, Pai, na vida daquelas pessoas que precisam do milagre. Se tiver alguém preocupado com alguma coisa, Pai, que o Senhor tire essa preocupação do coração da pessoa, da mente dela, Pai. Em nome de Jesus, faça a pessoa ser convencida do pecado e se arrepender e pedir perdão aos seus ofensores e aquelas pessoas que foram ofendidas por nós, Pai. Que o Senhor venha a nos abençoar tremendamente, Pai, com cura, com bênção, salvação da nossa casa, Pai. Que aquelas pessoas que estiverem orando, meu Deus, por alguma alma que esteja aí perdida, que ela seja atendida, que se de repente for um filho que está perdido nas drogas, que o Senhor venha livrar. Um filho que está perdido aí na prostituição, algum filho que esteja perdido por aí, Pai, no pecado. Que o Senhor venha dar salvação para essa casa, em nome de Jesus. Entra na nossa vida, Pai, porque se o Senhor não estiver conosco, nada disso valerá a pena. Nós não podemos dar um passo sem a Tua presença, Pai. Então nos abençoe a cada um de nós. Entra na vida de cada um, Pai. Entra com providência em nome de Jesus. E eu creio, Pai, que o Senhor nos guiará no caminho correto. O Senhor nos mostrará a verdade. O Senhor nos se revelará a nós, Pai. Assim como a Tua palavra disse que o Senhor se revelou aos discípulos, Pai. Que o Senhor venha nos revelar. Revele-nos, Pai, a Tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, irmãos. E que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá like no vídeo, comente aqui embaixo o que você achou dos vídeos, sugestões, dicas, comentários, pedido de oração, faça o pedido de oração aí, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Amém.